Meus amados, o cuidado pelo outro não pode ser apenas o tema de uma campanha, apenas mais uma data no calendário de eventos. Ele não pode ser apenas um motivo lá no Facebook, ou seja, em qualquer outra rede social. O cuidado pelo outro, pelo próximo, pela vida emocional do próximo, tem que ser constante. A prova disso é que o amor e a preocupação de Deus é constante desde o início. Desde o Éden. Deus já se preocupa com o outro. E eu gostaria de compartilhar essa noite um texto que eu gosto muito, que está lá no segundo livro, ou na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Não importa qual a sua religião, mas você pegar a Bíblia, a palavra de Deus, vai estar lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículos 5 e 6. Um texto que eu gosto muito, porque ele mostra para mim, para todos nós, que o apóstolo Paulo não é um super-homem, não é um super-herói, mas é um homem assim como eu e como você. E que também passou situações que eu e você passamos. E neste texto aqui que nós vamos ler, nós vamos encontrar uma coisa que às vezes a gente passa, que se chama frustração. Aí quando eu vejo que o apóstolo Paulo também pode ter ficado frustrado, eu vejo que aquele que era um missionário, era um pregador da palavra de Deus, também é sujeito a problemas. E isso me encoraja, porque Deus não o abandonou, e Deus não nos abandona, e não nos abandonará. A palavra de Deus diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Meus amados, a gente olha esse texto aqui, e eu não vou entrar nos pormenores das dificuldades do apóstolo Paulo naquela ocasião, como já fiz em outra ocasião, ou tentei fazer em outra ocasião, mas eu queria falar sobre essa frustração. Porque Paulo ele vai para a Macedônia e ele explica que quando lá chegou, nenhum alívio eles tiveram, pelo contrário, em tudo eles foram atribulados. Não parece às vezes com a minha vida e com a sua vida, que a gente tenta fazer algo, a gente projeta algo, ou a gente se prepara para fazer algo, e naquela execução os problemas acontecem, os problemas surgem, e nós nos frustramos, como Paulo, ele relata aqui. Ele fala que chegando à Macedônia, e não vou entrar aqui no mérito dos motivos que levaram ele à Macedônia, mas se ele foi para lá porque ele queria estar lá, e ele chega lá e ele fala que ele passou por um perrengue como eu e você às vezes passamos. Às vezes a correnteza é só contra, e a gente tem que estar abraçada com mais força. O que a gente não pode é desistir como Paulo não desistiu. Quando as coisas não saem do jeito que nós esperamos, ou quando as coisas não saem do jeito que nós queríamos, quando as coisas dão errado, qual é a nossa reação diante disso tudo? O que a gente faz? A gente não pode pensar que isso só acontece com a gente. Às vezes a gente muda de cidade, de emprego, a gente muda de bairro, a gente muda de relacionamento, e as coisas vêm acontecendo de uma maneira que nós não queríamos, e a gente pensa o seguinte: é só comigo que isso acontece? Não, já aconteceu até com o apóstolo Paulo. Paulo teve muitos problemas, e quem não tem problema nessa vida? Eu, nós, todos nós, você tem problema. O que nós não podemos é entrar em desespero. Sabe? Nós não podemos desesperar. Lembra da palavra esperança? A desesperança, ou seja, o desespero. A gente não pode entrar em desesperança, a gente não pode perder a esperança, porque Paulo não perdeu. Eu e você, nós não podemos perder a esperança, porque Cristo vivo está. E Paulo ele começa
a falar um pouquinho o porquê que tudo aquilo ali aconteceu. Primeiramente, ele fala que as coisas aconteceram ali porque existiam muitas lutas por fora, muitas coisas externas, alheia à vida pessoal dele, estavam acontecendo contra ele. E a gente tem que entender que as coisas acontecem às vezes contra nós sem que nós sejamos os causadores disso. Paulo teve que entender, o apóstolo Paulo teve que entender que algumas coisas ele não administrava. Eu e você temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que entender que certas coisas nós não administramos. Um dos problemas de Paulo naquela época ali eram os pagãos, eram os judeus, os judaizantes. E Paulo não tinha controle sobre aquelas questões, como eu e você não temos controle sobre muita coisa. Nós não conseguimos controlar um carro desgovernado que vem na contramão. Nós não conseguimos desgovernar ou controlar uma coisa que vem ao nosso encontro, porque não depende somente da gente, depende dos outros, depende de situações, depende da imprudência dos outros. E a gente tem que entender que as coisas não estão sob o nosso controle. Nós não podemos querer controlar o outro. Nós não podemos querer controlar o próximo, porque a gente cai no risco de ficarmos frustrados. Sabe, a gente tem que entender que a gente não pode controlar a opinião do outro, a vontade do outro, o jeito de ser do outro. Apesar de eu não concordar como o outro age, eu tenho que entender que eu não posso controlá-lo. Porque se eu achar isso, eu vou ficar frustrado. A gente não pode criar falsas expectativas a respeito de alguma pessoa ou de alguns por ter mal interpretado as palavras dele, por ter interpretado de uma maneira errada aquilo que ele falou e eu entendi do jeito que eu queria. Sabe, às vezes a gente acha que uma pessoa deveria agir assim ou daquela outra forma porque ele falou isso ou falou aquilo. Mas na verdade a pessoa apenas falou. A maneira que eu interpretei aquilo que ele falou é que vai fazer diferença na minha vida. E como é que nós temos reagido ao que acontece do lado de fora? Do que acontece, ou o que acontece com aquilo que nós não temos controle? Porque às vezes a gente pensa que tudo tem que ser ao nosso favor. Eu acho até uma coisa interessante que eu li, achei engraçado. Falou o seguinte: se você acha que o mundo gira ao seu redor, sabe? Ou se você acha que o mundo gira ao seu redor, talvez você precise procurar um médico, porque você pode estar com labirintite. Mas as pessoas às vezes acham que o mundo tem que girar em torno da vida delas, e quando isso não acontece, elas ficam frustradas. Sabe o que é isso? É não saber administrar a verdade, que nós não podemos controlar as coisas externas. E Paulo ele falou muito apropriadamente que ele tinha lutas fora, ele tinha conflitos externos. Lembre-se, nós não controlamos o mundo. Às vezes a gente quer tentar. O que importa é como nós reagimos às coisas que acontecem. O que importa é como reagimos aos fatores externos. Muito bem, Paulo falou que ele foi atribulado em tudo, que tinha muitos conflitos externos, mas que ele também tinha temores internos. Por dentro de Paulo existia um temor. Sabe, quando a alma começa a tremer, aí a gente olha e fala assim: poxa, ele era apóstolo, era um missionário, era um pregador da palavra de Deus, estava fazendo o que era certo. Mesmo assim ele passou o maior perrengue lá na Macedônia, tudo era contrário, tudo era tribulação, tinha coisas externas que queriam prejudicá-lo, e além de tudo, o seu emocional estava afetado.
Talvez ele estivesse ali numa crise de culpa, uma crise de falta de perdão, uma crise do si, né? Que é uma palavrazinha chata e que não leva ninguém a lugar nenhum. Ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo. Esse si só nos deixa para baixo. E Paulo estava com esse mal-estar. E o mal-estar ele começa com o quê? Com dúvida. Quando nós começamos a duvidar de algumas coisas. E a gente começa a botar essa palavra assim, se. Né? Quando alguma coisa acontece de ruim com a gente começa a imaginar, ah, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse falado aquilo, eu começo a me culpar. Aí vem o mal-estar, que se alimentado, ele se transforma em medo. E eu acho uma máxima muito interessante, diz que o medo é como o bebê. O medo é como o neném, que só cresce se ele for alimentado. Ou seja, se eu começo a ter medo, e eu começo a imaginar situações, criar verdades na minha mente, o medo só vai aumentar. E às vezes esse medo é ilógico. Às vezes a gente tem medo de não vencer, às vezes a gente tem medo que as coisas não deem certo, às vezes a gente tem medo de ser derrotado, e às vezes a gente fica pensando assim, se o que eu fiz ou estou fazendo não está dando certo, por quanto tempo ainda isso não vai dar certo? Meus amados, Paulo estava passando por tudo isso, eu e você às vezes passamos também. Nem tudo dá certo o tempo todo. Esqueci o nome do sujeito que falou essa frase, mas ele falou o seguinte, não são os fatos da vida que me preocupam, mas a reflexão que eu faço deles. Vou repetir, não são os fatos da vida que me preocupam, mas a reflexão que eu faço deles. Quando eu ouço uma notícia, quando eu ouço um caso, quando eu ouço uma palavra agressiva, não é o próprio ato, não é a própria fala que está me prejudicando, mas sim a reflexão que eu estou fazendo destes atos, dessas falas. E o medo, se ele não for controlado, se você não colocar um pé firme na fé, ele vai se transformar em pânico. E pânico é um passo para o desespero. É aí que eu não quero que você chegue. É aí que nós não queremos que nós cheguemos, ao desespero, ao ponto de temer coisas irreais, coisas que nós nutrimos, imaginamos e criamos na nossa mente. Mas Paulo, ele estava com temores. Ele fala aqui que estava com temores internos, por dentro dele havia temor. Mas a palavra de Deus, lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 18, diz que o perfeito amor lança fora o medo, e o perfeito amor é Jesus Cristo. É nisso que nós temos que confiar, é nisso que nós temos que acreditar. E pode ser que às vezes nós não estamos tão bem emocionalmente, porque nós não estamos demonstrando amor. Não sei como é que está a pessoa do seu lado, mas talvez ele esteja carente de amor. Eu não estou falando de paixão, está carente de amor, está carente de cuidado. Esse cuidado, que é a função nossa, de cristãos, de fazer. Aí Paulo ele já fala o seguinte, chegamos na Macedônia, deu tudo errado, um monte de coisa acontecendo, eu com temor interno, mas, aí veio mais, graças a Deus pelo mais. Ele foi mais Deus que conforta e consola os abatidos. Aí que vem toda a diferença naquele que está desanimado, aquele que está a ponto de se desesperar. Ele tem que lembrar que Deus consola os abatidos. Ele tem que lembrar que Deus, além de Deus, é Pai eterno. Ele tem que lembrar que Deus se importa com cada um de nós. Ele não somente nos criou, sabe, largou para lá, vai se virar, não.
Ele nos criou, Ele permanece interessado, Ele permanece cuidando de cada um de nós, Ele nos orienta e Ele nos disciplina. Sabe por quê? Porque um pai faz isso. É isso que Deus faz. É isso que o apóstolo Paulo falou com toda certeza. Mas Deus que consola os abatidos. Ou seja, se Ele consola os abatidos, eu sou o primeiro. Eu estou aqui. Ele me consolou. Deus se importa conosco. Lembra lá em Salmos capítulo 51, versículo 17, que fala que há um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Há um coração contrito, o Senhor não despreza. Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Sabe por quê? Porque o Deus que conforta, consola os abatidos, prometeu. Deus é Pai. E ele termina aqui esse texto que nós lemos. Ele fala que esse Deus, que é Pai, que consola, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E eu gosto sempre de frisar isso aqui. Dessa vez Deus não precisou multiplicar pão, Ele não precisou ressuscitar ninguém, Ele não precisou abrir prisão, Ele não precisou mandar um anjo, porque Paulo não precisava de nada daquilo. E às vezes você não precisa de nada disso. O apóstolo Paulo, ele falou que no momento de tribulação dele, o Deus que consola o abatido mandou Tito. Quem é Tito? Era um irmão em Cristo. Era um amigo. Sabe, no momento do maior perrengue ali na Macedônia, Deus consola os abatidos, mandando Tito. A presença de Tito fez bem a Paulo. O que Tito falou a Paulo fez bem a ele. Em Provérbios capítulo 16, versículo 14, está dizendo que as palavras agradáveis são como favos de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Você tem abençoado a pessoa que está ao seu lado com palavras agradáveis? Porque às vezes eu abro a rede social, às vezes eu abro o Facebook, eu vejo tanta coisa esquisita, mas que Deus possa estar te abençoando, que você possa ser um canal de bênção para a vida de quem está ao seu lado. Às vezes não está do outro lado do Facebook, da rede social, do WhatsApp, mas está ao seu lado, está esperando a sua presença, sabe? A alegria que Paulo ficou, a felicidade que Paulo ficou sentindo-se consolado e confortado por Deus quando Tito chegou. Deus me consolou com a presença, com a chegada de Tito. E a exemplo de Tito, Deus também sabe que precisamos de um amigo. Sabe, Paulo estava precisando de um amigo lá na Macedônia. O ser humano está precisando de um amigo. E Deus sabe disso. E a prova que Ele sabe disso é que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Porque nós precisamos ser amigos de Deus. E nós só podemos ser amigos de Deus através de Jesus. Nós nessa vida precisamos de um amigo. E o melhor e maior amigo é Jesus Cristo. Interessante que eu não sei com precisão o que Tito falou para Paulo, que Paulo se sentiu consolado e confortado. Certamente notícias boas da onde ele vinha. Se eu não me engano, lá de Corinto. Mas Jesus Cristo, Ele chega até nós, como está chegando até na sua casa nessa hora, com uma boa notícia, a boa notícia da salvação eterna, da vida eterna. Ele está falando que existe salvação para a sua vida, que você não precisa fazer nenhuma besteira, porque vida é através dele. O ser humano pensou que poderia dar certo longe de Deus, e há muito tempo ele se afastou de Deus. Ele achou que dava para andar sem a presença de Deus. Aí deu tudo errado. O pecado estragou tudo, prejudicou tudo. O medo surgiu, e um medo real, um medo de ir para o inferno, porque aquele que não está em Cristo está condenado ao inferno. E o único jeito de nós sairmos desse caminho é a gente ir para outro caminho,
que é Jesus Cristo. Nós só teremos paz quando o Senhor Jesus Cristo chegar na nossa vida, quando o Senhor Jesus Cristo for presente na nossa vida. Como é que está a sua vida? Está bem atribulada como do Paulo, do apóstolo Paulo? Às vezes como as nossas, que a gente tem problemas externos, temores internos. Vou te contar uma coisa que eu já te disse. Você precisa crer no Deus, no Pai Todo-Poderoso, que consola os abatidos e que envia não somente amigos para você, mas envia também o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos cantar nesta hora um hino que fala do nome precioso do nosso Salvador, do nome precioso do Senhor Jesus. E diante do seu problema, diante da situação que você tem que enfrentar, um conselho: leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador.